Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer hoje uma mensagem a respeito sobre cura divina. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. E peço para você compartilhar com uma pessoa que está doente, que está internada, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai ser instrumento de Deus para cura e libertação. E peço para você também se inscrever no canal, compartilhar os nossos vídeos, nos ajudar no crescimento do canal para que nós venhamos alcançar mais pessoas. Vamos para a palavra de Deus? Mateus capítulo 8, versículo 5, que diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de receber sobre o meu teto, mas dize somente uma palavra e o meu criado ficará são. Você vê que tem algo aqui muito interessante. Você vê a humildade do centurião de ser uma pessoa importante. E ele foi lá pedir ao Senhor Jesus para curar o servo dele. Você vê que se você quer um milagre, você vai ter que ser humilde, porque o orgulhoso nunca vai receber o milagre de Deus. A gente já aprende aqui nesse ensinamento a importância de você ser humilde. Se você quer receber o milagre, você precisa aceitar a palavra de Deus. Porque a realidade é que a gente vive numa geração onde as pessoas não aceitam a Bíblia, a palavra de Deus. E por isso elas não conseguem ver milagres. Ela não consegue ver nada de Deus. Por isso há tanta incredulidade. Porque a pessoa, ela não é humilde. A pessoa é orgulhosa. Ela acha que sabe tudo, mas na realidade não sabe nada. Ela pode até entender das coisas humanas, mas da espiritual é zero. Então nós precisamos ter um coração humilde para receber a bênção de Deus. E você vê que o centurião, sendo uma pessoa importante, tendo um cargo de relevância na sociedade da época, ele foi procurar o Senhor Jesus. E ele sendo romano, você vê que os romanos tinham muito preconceito com os judeus. Mas ele não olhou para isso. Ele foi lá e foi buscar a bênção dele. Continuando, versículo 9. Pois eu também sou homem sobre autoridade, tenho soldado às minhas ordens. Digo a este, vai, ele vai. E o outro, vem, ele vem. Digo ao meu criado, fazem isso, e ele faz. E ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Você vê a fé do homem, porque ele entendeu a autoridade, que ele sendo um homem de autoridade, um homem militar, tinha pessoas ali, os subalternos, debaixo da autoridade dele. E ele entendeu que existe uma autoridade espiritual. E os demônios, os espíritos de enfermidade, obedecem à voz da autoridade suprema, da autoridade maior, que é o Senhor Jesus. E ele entendeu isso. É como você também
que está passando por um problema de enfermidade, você tem que entender que você tem que usar da autoridade, do poder da palavra, para expulsar esse mal da tua vida. Porque ao nome de Jesus foi dado todo poder e autoridade. E você tem que fazer uso desse poder do nome de Jesus para expulsar a enfermidade que está te assolando, que está fazendo você sofrer, que está fazendo muitas das vezes você perder noite de sono. Você precisa fazer uso dessa autoridade que está aqui na palavra. Que o centurião entendeu isso. Que existe uma autoridade espiritual. E a realidade é que tudo que o Senhor Jesus fala acontece. E ele entendeu isso. Ele entendeu a autoridade que estava no Senhor Jesus. E foi lá até ele. E aí continuando, versículo 10. E ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Ocidente, do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Você vê que o Senhor Jesus está falando aqui dos judeus que rejeitaram ele. Que haverá pranto e ranger de dentes. Por quê? Porque eles rejeitaram o Messias, o Filho de Deus. E aí, continuando, versículo 13. Então Jesus disse ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o seu criado ficou são. Olha que coisa forte. Você vê o poder da palavra. Temos que entender isso, porque o poder da palavra cura a pessoa de qualquer enfermidade. O poder da palavra liberta a pessoa de qualquer demônio, seja ele qual for. E quando você entende isso, faz uso da palavra, pode ter certeza, você vai encontrar milagre. Porque a palavra só tem poder na boca de quem obedece a Deus. Isso é muito forte. Não é na boca de qualquer um. É na boca de quem obedece a palavra de Deus, que foge do pecado. Ah, pastor, mas eu tenho falado e minha vida não tem mudado. Larga o pecado. Larga a teimosia, larga a mentira, larga a mágoa. Larga a amante. Larga. Porque se você não largar, pode ter certeza, você vai ter prejuízo. O poder de Deus não vai ter efeito na sua vida. Eu repito, para ficar guardado no coração. O poder da palavra só acontece na vida de quem obedece à palavra de Deus. E você vê que o Senhor Jesus enviou a palavra: vai e seja feito conforme a tua fé. Você vê que a palavra, ela tem que estar acompanhada com a fé na palavra de Deus. E o centurião foi buscar quem? O Senhor Jesus, que é o verbo vivo que desceu do céu. É a palavra, é o poder da palavra. Nós temos que entender isso. Nós temos que fazer uso da fé, fazer uso do poder da palavra de Deus. E o centurião entendeu isso. E o que aconteceu? E ele experimentou do milagre. Quando ele chegou em casa, ele viu o servo curado. Se você usar a sua fé, proferir a palavra,
com autoridade, pode ter certeza, você vai ver o milagre. Temos que perseverar, porque a palavra de Deus está escrito lá em Jeremias, é um martelo que esmiuça sapenha. Você vai falando, você vai proferindo, e você vai quebrando a maldição, você vai quebrando a maldição da enfermidade. Você não pode parar, você não pode desistir. Vamos agora em João, capítulo 14, versículo 12. Olha o que diz, ó. Olha o que o Senhor Jesus falou. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Olha o que Deus está falando aqui, o que o Senhor Jesus está falando. Que se você crê nele, você vai fazer as obras que ele faz e ainda maiores, porque ele vai para o Pai. Jesus agora está na glória, ele está no trono. E nós temos que fazer a obra de Deus, fazer uso da fé. Temos que lutar. Não podemos abrir mão. Não podemos abrir mão da nossa fé. Porque a realidade é que se você desistir, pelo contrário, quando a pessoa desiste, a doença piora. A doença piora. E para comprovar o que eu estou falando, vamos lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, que diz assim, ó. E ele disse, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, dá um pause no vídeo, e aí você procura com calma, Êxodo capítulo 15, versículo 26. E aí depois você solta, despausa e você volta a acompanhar a gravação. Aí continuando aqui, ó, Êxodo 15, 26. E ele disse, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinare os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vós, das que enviei para os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Olha só, Deus te sara, Ele é o Senhor que te sara. Se você obedecer a palavra de Deus, pode ter certeza, o mal, ele não vai te atingir. Mas a realidade é que as pessoas, elas não querem ouvir a Deus. E aí o que acaba acontecendo? As pessoas acabam sofrendo. As pessoas acabam desanimando. Por quê? Porque a fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus. Se a pessoa não ouve a palavra de Deus, ela não tem fé para vencer a doença. Vamos agora em Salmos, capítulo 41, versículo 1, que diz assim, ó. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor livra no dia mau. Você vê que feliz é aquele que ajuda o pobre. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não ajuda a ver o pobre lá passando fome, não dá uma esmola, não dá comida, não dá nada. Vê muitas das vezes uma pessoa carente na rua, ela tem condição de muitas das vezes pagar um lanche, ir lá comprar uma roupa, comprar um agasalho, mas ela não faz. E aí ela perde a bênção de Deus, porque a Bíblia está falando que feliz, bem-aventurado, feliz é aquele que ajuda o pobre. Deus promete livrar no dia mau. E aí você vê muita gente no dia mau, ela acaba perecendo e muitos acabam perdendo a vida. Por quê? Porque a pessoa não ajuda o pobre, não ajuda o necessitado.
Aí continuando, versículo 2. O Senhor livra e conserva em vida, será abençoado na terra, e tu não entregarás ao desejo dos seus inimigos. O Senhor sustentará no leito da enfermidade e restaurará da sua cama a doença. Olha só, você vê que quem ajuda o pobre tem promessa de Deus, dizendo que Deus vai dar força vai dar força para a pessoa vencer a doença e vai restaurar a saúde dela. Olha que coisa forte. A importância de você ajudar os pobres, de você ajudar o necessitado. É promessa de Deus, como também tem promessa de Deus que aquele que honra pai e mãe, a sua vida vai ser prolongada. Isso é promessa de Deus. Como é promessa de Deus isso aqui, ó. A importância da gente ajudar os necessitados. Ajudar quem tem fome, quem tem sede. Vamos lá em Salmos, capítulo 73, versículo 26. Hoje a gravação é uma gravação um pouco prolongada, porque estamos fazendo um estudo bíblico. E é importante, eu repito, se você conhece uma pessoa que está passando por um problema de saúde, compartilhe essa mensagem, porque eu tenho certeza que vai ser bênção no nome de Jesus. Vamos lá. É Salmos 73, versículo 26, que diz assim, ó. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Olha só que coisa forte. Você vê que muitas das vezes a pessoa que está passando por um problema de saúde, ela acaba perdendo as forças, ela acaba desanimando. Aí ela não toma mais o remédio, ela não bebe mais água, ela acaba se entregando. E muitas das vezes a pessoa acaba partindo antes do tempo. Por quê? Porque a pessoa perdeu as forças. Mas você que está passando por um problema difícil de saúde, está perdendo as forças, você vai falar bem forte. Deus é a fortaleza do meu coração. É a minha porção para sempre. Fala, Deus é a minha fortaleza, eu não vou desistir. Jesus Cristo me cura dessa enfermidade, dessa doença. Firma a fé, creia no milagre, na bênção de Deus. Vamos agora para outra passagem bíblica. Provérbios, capítulo 4, versículo 20, que diz assim, ó. Filho meu, olha só como Deus está chamando a sua atenção. Você é filho, você é filha. Entenda isso. Você não é qualquer pessoa. Se você está ouvindo essa mensagem, Deus está te chamando de filho, de filha. Você é amado, você é amada. Tem muitas religiões aí que chama a religião lá, chama de cavalo. Olha que coisa. Mas você vê que Deus é tão maravilhoso, é tão bom, que Ele nos chama de filho. Ele não nos trata de qualquer maneira, Ele nos chama de filho porque Ele nos ama. Entenda isso, Deus te ama. E não é da vontade de Deus que você sofra com essa doença. Não é da vontade de Deus. E daqui a pouco eu vou fazer a oração. Eu vou fazer a oração e pode ter certeza, o poder de Deus vai te alcançar. E vou consagrar o copo d'água e um pedacinho de pão. Você vai escolher se você vai querer consagrar a água ou o pão. E nós vamos orar e consagrar no nome de Jesus. E você vai comer com fé. E pode ter certeza. Se você escolher o pão, você vai comer o pão com fé. E você vai receber de Deus o milagre. Você vai receber de Deus a cura.
Pode ter certeza. E se você também escolher a água, ou se escolher os dois, usa de acordo com a sua fé. Você vai ver um milagre no nome de Jesus. Porque isso aqui é para quem crê. O Senhor Jesus, ele curou com a saliva. Ele cuspiu na boca da pessoa muda e curou ela. Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou nos olhos do cego e curou. Isso foi o quê? Deus usou um elemento. E nós estamos usando o elemento aqui, a água e o pão. E se você crer, você vai ver o milagre, você vai ver a cura. Vamos lá. Provérbios capítulo 4, versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões, inclina o teu ouvido. Olha só. Considera a palavra de Deus. Ah, mas o diagnóstico do médico você respeita, mas você considera mais a palavra. Você considera mais a palavra. Porque vale na sua vida aquilo que você considera. Por exemplo, há uns dias atrás eu preguei numa igreja e falei que muitas pessoas cometem um erro de falar minha doença, minha pressão alta, minha diabetes. E aí eu preguei sobre isso. Porque a enfermidade não é sua. As suas enfermidades Jesus já levou no Calvário. Creia na palavra de Deus, firme a sua fé. Aí eu pregando isso na igreja. Aí logo depois entrou uma pessoa para pregar na igreja, para trazer a mensagem principal. E ela não aceitou. E aí eu a palavra de Deus não é para discutir, eu não discuti com ela, fiquei calado. Ou você aceita ou você não aceita. Se você não aceitar a palavra de Deus, você vai continuar com a enfermidade. Eu não vou discutir com você. E é como eu não discuti com a pregadora. Porque a palavra de Deus, ou você aceita ou você não aceita. É uma espada de dois gumes. A morte e a vida estão no poder da língua. Não, a pessoa que fica falando que a doença é dela, ela está atraindo maldição para a vida dela. E a realidade é que a pessoa fica cada vez mais doente. Então eu estou ensinando com base na palavra. Se você quer vida, fale da cura. Agora, a pessoa falando de morte, pode ter certeza. Vai falar de doença, vai falar de morte. Vai falar de destruição, porque a doença veio para destruir. Aí continuando. Não as deixe apartar dos teus olhos. Guarda dentro do teu coração, pois são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Você vê que a palavra de Deus, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a saída da vida. O que é isso? É guardar os seus pensamentos. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Para de ficar pensando coisa ruim. Você não vai morrer com essa enfermidade. Amarra esse demônio que está usando esse dardo, que está tentando dominar a tua mente. Firme a fé em Deus. Declare com fé: eu vou viver para a glória de Deus. Eu não vou morrer. Declare aí no nome de Jesus. Usa a sua fé. Mas a realidade é que as pessoas deixam o mau pensamento dominar. E aí o que acaba acontecendo? A pessoa acaba sofrendo. Para terminar, Isaías 53, versículo 4, que diz assim, ó: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
Contudo, nós os consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Repita com fé: as minhas enfermidades, Jesus já levou no Calvário. Creia nisso. Determine com fé. Determine aí no nome de Jesus. As minhas enfermidades, Jesus já levou no Calvário. Eu não aceito carregar essa enfermidade. Eu não aceito viver sentindo dor. Eu não aceito. Determina aí, luta com fé. Não se entregue. Porque a realidade é que muita gente se entrega à doença. E aí o que acaba acontecendo? Ela acaba sofrendo. E Deus não quer que você sofra, pelo contrário, Ele quer que você vença para glorificar o nome dEle. Vamos orar agora? Dá um pause na gravação, vai lá pegar um pedacinho de pão, se você quiser fazer o propósito com o pão, ou então pegue um pouquinho d'água. Nós iremos consagrar esses elementos. Vamos orar, consagrar esses elementos e depois da oração você vai comer esse pão com fé, você vai beber essa água com fé e pode ter certeza, você vai ver o milagre, você vai ver a cura para a glória de Deus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor agora no nome de Jesus. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, passa com o teu poder agora e vai arrancando agora toda a enfermidade, vai arrancando agora todo o mal, em nome de Jesus. Meu Deus, vai passando com o teu poder e vai queimando agora, vai destruindo agora tudo aquilo que não provém do Senhor. Meu Deus, queima, 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 Jesus, queima, fala com fé, queima todo o mal da minha vida, do meu corpo. Eu ordeno que saia, no nome de Jesus, sai todo sintoma, sai toda maldição. Agora, em nome de Jesus, eu ordeno, sai, 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 sai. Em nome de Jesus, toda enfermidade, toda dor, no nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Levante agora o pão ou a água. Levante aí que eu vou consagrar no nome de Jesus. Meu Deus, eu consagro esse pão e essa água. Que quando essa pessoa fizer uso desses elementos, ela vai experimentar do teu poder para a glória e louvor do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode comer do pão, beber da água e receba o milagre no nome de Jesus. E peço mais uma vez, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, envie essa mensagem para uma pessoa que está sofrendo, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai ser instrumento de Deus para abençoar. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus.